Olá, Shalom, Boker Tov, muito bom dia a todos. Malachi Ben Israel, aqui de nossa sinagoga Anusim Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Estamos aqui, uma vez mais, na manhã deste quarto dia da semana, para trazermos o comentário e a leitura da quarta aliá da Parashá que estamos estudando nesta semana, que é a Parashá Behukotai. Durante os dias da semana, os chamados dias comuns, nós estudamos diariamente uma aliá da Parashá concernente ao Shabat, que estaremos então estudando a devida Parashá no seu ciclo assim destinado. Neste ano de 5.782, nós estamos estudando o terceiro ciclo de nosso Humash, da Torá, no terceiro ciclo. E ao concluirmos a leitura do terceiro ano, terceiro ciclo, voltamos novamente à leitura de Bereshit e Gênesis no primeiro ciclo, na leitura da Torá. Hoje, quarto dia da semana, faremos a leitura da quarta aliá, da Parashá Behukotai, que está no capítulo 27 do livro de Vaikra, Levítico, capítulo 27, do versículo 1 até o Passuque 15. Hoje é dia 25 do mês de maio, do ano de 2022, do calendário gregoriano, e dia 24 do mês de Iyar, do ano de 5.782. Faremos então a quarta leitura. Quero aqui deixar o nosso shalom, o nosso bom dia a toda a família Anusim Brasil, a todos os nossos amigos e internautas que têm estado conosco em nossas transmissões, em nosso serviço de Kabbalat Shabbat, no Shaharit, no serviço da Mirá. A todos os nossos amigos, quero deixar aqui o nosso carinho, o nosso shalom, e que Hashem os abençoe grandemente. Faremos então a leitura da quarta aliá. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher Bahar Panumiko Ha'amin Venata Mulani Vetitorato, Baru atah Adonai Noten HaTorá. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: quando alguém fizer um voto para oferecer preço de almas ao Eterno, a tua avaliação será do homem da idade de 20 anos até a idade de 70 anos. A tua avaliação será de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo da santidade. E se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. E se a idade for de 5 anos até 20 anos, a tua avaliação para o homem será de 20 ciclos e para a mulher de 10 ciclos. E se a idade for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação para o homem será de 5 ciclos de prata, e para a mulher, a tua avaliação será de 3 ciclos de prata. Se for da idade de 70 anos e daí para cima, pelo homem, a tua avaliação será de 15 ciclos, e pela mulher, de 10 ciclos. E se for pobre e não puder pagar a avaliação, será apresentado diante do sacerdote, e o avaliará o sacerdote segundo as suas posses, daquele que fez o voto. O avaliará o sacerdote. E se for um animal do que se oferecem em sacrifício ao Eterno, qualquer parte dele oferecido ao Eterno será santidade. Não o mudará e não o trocará, bom por mal ou mal por bom.
E se ele trocar animal por animal, tanto que for trocado, como aquele pelo qual trocou serão santidade. E se for um animal impuro, dos que se oferecem em sacrifício ao Eterno, fará apresentar o animal diante do Eterno, e o avaliará o sacerdote, que seja bom, que seja mau. Conforme a avaliação do sacerdote, assim será. E se o quiser remir, ajuntará a quinta parte sobre a tua avaliação. E quando alguém consagrar a tua casa para ser santidade ao Eterno, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má, segundo a avaliação do sacerdote, assim se confirmará. E aquele que a consagrar quiser remi-la, acrescentará a quinta parte da avaliação, sobre ela será sua. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'hayo lanu betoreinu. Baru atah Adonai noten haTorah. Chegamos à quarta aliá, quarto dia, metade da semana. E a leitura de hoje, ela traz um assunto, a princípio, um tanto meio que é difícil de se compreender, porque o Eterno está falando aos filhos de Israel acerca de voto e também do valor que cada judeu tem, sendo homem, sendo mulher, sendo jovem, sendo criança, cada um tem o seu valor em peso de prata. Bom, por que a Torá, por que o Eterno determinou que fossem feito esta avaliação, que cada judeu, por idade, por sendo menino, ou sendo menina, ou sendo um homem velho, ou uma mulher mais velha, cada um tem um preço. Os preços não são iguais, cada um tem um preço. A princípio, parece que a Torá está dizendo que, em caso de comercialização, teríamos um preço, como se fôssemos um escravo, como se estivesse sendo negociados em alguma negociação para prestação de serviço, né? Como o escravo assim é avaliado pela idade, se é homem, se é mulher, cada escravo, né? Isso falando na época mesmo no período da monarquia dentro do Brasil, quando aqui existiam os escravos, né? Embora também não deixa de existir hoje a mão de obra escravizada, mas na época, ali antes da abolição, sabemos que existia uma outra forma de escravidão. Então, escravos eram comprados por seu senhor. Claro que um escravo jovem tinha um preço, um escravo mais velho tinha outro preço. Mas aqui não é o que a Torá está falando. A Torá não está falando que cada judeu tem um preço, nenhuma avaliação para ser um escravo. Não é isso que a Torá está falando. O próprio comentarista da Torá, Rashi, vai falar que o Eterno ordenou essa avaliação, estipulando aqui um valor para cada ser humano, de forma que os judeus não fossem avaliados como os pagãos, como os povos que existiam na época. Então, era uma prática, né, dos povos pagãos oferecerem vidas, almas, que aqui a Torá está falando, avaliação, o preço de uma alma, ou seja, o preço de uma vida, né? Então, havia isso, era uma prática dentro dos povos pagãos. O ser humano tinha um determinado valor e, para isso, então, ele era oferecido às divindades, aos deuses pagãos.
pagãos. Então, temos visto, né, e às vezes até por meio de filmes, como assim são mostrados, de que as mulheres, as crianças e as virgens tinham um preço mais alto. Aquele sacrifício era um sacrifício maior para as divindades. Então, ter o Eterno determinado que os filhos de Israel tinham um preço em valor financeiro, monetário, né, seria totalmente diferente da forma como os povos pagãos avaliavam o seu povo, né? Tanto homem, mulheres como criança. Então, a Torá diz que quando alguém fizer um voto para oferecer preço de alma ao Eterno, a tua avaliação será, e assim vai determinando, do homem da idade de 20 anos e até a idade de 70 anos, a tua avaliação será de 50 ciclos de prata, etc. Bem, temos aqui um fato, inclusive, que a Torá, no Tanar, consta no livro de Juízes, né, da filha de Jefté, em Juízes capítulo 11, verso 33, que fala que após ele ter voltado de uma batalha, né, então ele havia feito um voto de oferecer um sacrifício à primeira pessoa que ele encontrasse, e isso aconteceu, que ele encontrou a sua própria filha. E aqui Rashi vai comentar, no comentário da Torá vai falar que esse sacrifício realmente foi feito, porque foi um voto que ele havia feito, mas também o próprio comentarista da Torá vai dizer que o que ele fez foi errado, porque por meio do Beit Din, ou por meio dos sacerdotes, aquele voto também poderia ser invalidado. De maneira, então, que isso não aconteceu porque havia entre o sacerdote da época e o próprio Jefté, um desentendimento entre eles. E, por consequência disso, né, a Torá também vai falar que a morte tanto de Jefté como também do sacerdote não foi uma morte de forma assim tão natural, né? Então, o ser humano não tem, às vezes, um valor definido, né? Não tem um valor, um preço. A alma, para muitas pessoas, não dão valor à sua própria vida, né? E a vida é algo que é o contrário daquilo que nós falamos, né? Daquilo que nós comentamos. A nossa vida não tem preço, não tem preço. Não existe um preço que se possa pagar pela vida. Nós hoje podemos ver pessoas que às vezes estão enfermas, estão na cama de um hospital ou mesmo em casa, com uma grande quantidade de dinheiro, uma fortuna muito grande em dinheiro, mas que todo esse dinheiro não consegue comprar mais a sua saúde. Então, por isso a gente sempre fala o quanto nós devemos valorizar a nossa vida, e a vida do ser humano não tem preço. É isso, então, ficamos por aqui na leitura de hoje. Que o Eterno vos abençoe grandemente neste quarto dia, vos guarde, vos livre de todo mal e de todo perigo. Tenham todos um bom dia, um ótimo dia com as bênçãos do Eterno. E aqueles que estão enfermos, nos hospitais ou mesmo em casa, que o Eterno possa lhe enviar a cura completa. Shalom, Lekulon, Boker Tov, bom dia, fique com Deus. Shalom.